Então, pessoal, vamos lá. Semana passada a gente começou a falar do sacramento do matrimônio, né? Vocês se lembram da catequese da semana passada? Em que a gente falou que o sacramento do matrimônio é uma vocação, é uma chamada. Então, ao mesmo tempo, a gente dizia que o sacramento do matrimônio, como o próprio nome diz, é um sacramento. O meio de salvação do sacramento são meios ordinários de salvação, são ferramentas, canais de salvação, canais diretos de salvação que Deus dá à igreja para nos salvar. O sacramento do matrimônio é um sacramento, então é uma ferramenta de salvação. Então, ao mesmo tempo que ele é um sacramento, uma ferramenta de salvação, ele também é uma vocação, isso que a gente falou semana passada. A palavra vocação vem de vocare, do grego chamado, então Deus nos chama. Se Deus nos chama a servi-lo em sagrado matrimônio, isso significa que Deus nos quer o quê? Salvar, porque o sacramento é meio de salvação. Deus nos quer salvar por meio do matrimônio, né? E essa é a nossa vocação, esse é o nosso chamado. Então, Deus me chama ao matrimônio. Se eu não vivo bem no matrimônio, não tem como eu me salvar, porque Deus quer me salvar por meio do matrimônio. É como se fosse um remédio, um médico. Ele tem aqui uma injeção, ele diz para você assim, ó, você tem uma infecção grave, essa infecção precisa ser tratada com esse remédio aqui, esse remédio é bezetacil. Eu preciso dar a injeção em você de bezetacil 3 vezes ao dia, porque você tem uma infecção muito grave. Aí você fala, não vou tomar bezetacil 3 vezes ao dia porque dói, eu não vou tomar. E aí aquela infecção vai avançar, vai se tornar uma série de serviço e você vai morrer. O médico não quis me salvar, o médico quis salvar, ele te ofereceu uma ferramenta de salvação chamada bezetacil. Só que você não aceitou. Ou então você aceitou. Não, eu aceito tomar bezetacil. O médico passou 3 vezes ao dia. Aí você toma no primeiro dia 3 doses de bezetacil. O médico passou 3 vezes ao dia durante um mês. No primeiro dia você toma 3 doses de bezetacil. No segundo dia você toma 3 doses. No quarto dia, terceiro, quarto, quinto dia você toma 3 doses, igual o médico falou. Aí quando chega lá no 6º dia que você está tomando bezetacil, você fala, não vou mais tomar injeção. Já tomei 6 dias de bezetacil, 3 injeções por dia. Amanhã eu vou tomar 2. Aí no outro dia você toma 2. Aí você passa mais 5 dias tomando 2. Aí já se passaram 11 dias. A fala, já são 11 dias, também não precisa tomar uma por dia. Aí quando chega no 20º dia, que era você tomando 3 por dia, no 20º dia você está tomando uma injeção por dia. A infecção já avançou porque você não deu antibiótico suficiente, a bactéria se fortaleceu, combateu os antibióticos, sua infecção já está muito mais grave. Por quê? Porque você não usou o remédio conforme o médico falou. E o antibiótico é a melhor coisa para você dar esse tipo de exemplo, né? O antibiótico tem que ser exatamente o que o médico falou, né? Se o médico falou é tantos miligramas, tantas vezes por dia, até o horário tem que ser exatamente o que o médico disse, porque senão a bactéria se torna pior. E nós há uma bactéria chamada pecado. Se a gente não combate essa bactéria chamada pecado com a ferramenta, com o bezetacil que Deus nos dá, que são os sacramentos, essa bactéria se torna muito pior, ela avança, nos mata a nossa alma. Então vai dizer Romanos 8, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Por isso, queridos, para nós que somos vocacionados ao matrimônio, o matrimônio é o meio de salvação que Deus dispôs para nos salvar. É o nosso bezetacil, é a nossa salvação. Viver bem esse matrimônio é o meio de salvação que Deus nos dá, é o nosso sacramento. Diferente do padre que é vocacionado ao sacramento da ordem, e diferente do leigo celibatário que é chamado ao celibato, à vida religiosa e assim por diante. Se a sua vocação é o matrimônio, você só vai ser santo, só vai para o céu, se você tomar bem esse bezetacil. Então essas catequeses, essas 3 catequeses que a gente vai falar sobre o matrimônio, elas têm por objetivo nos mostrar como viver bem esse sacramento, como tomar bem esse bezetacil. Então na primeira catequese da semana passada a gente disse isso. Fiz agora o resumo da catequese da semana passada. Sacramento, meio de salvação. A gente recebe sacramento para se salvar. Somos vocacionados para o matrimônio. O matrimônio é um sacramento. Deus quer nos salvar por meio do sacramento. Eu terminei a catequese semana passada falando dos filhos, e eu disse que hoje a gente continuaria falando desse assunto. Vocês lembram disso? Eu terminei nesse ponto, né? Eu terminei a catequese falando sobre os filhos, falando sobre a pobreza. A gente estava começando a meditar Mateus 25. Eu disse que Mateus 25 como eu vou dizer, é o gabarito da prova. A gente vai passar por uma prova final, que é o julgamento final, quando a gente morrer, seremos colocados diante de Deus e seremos julgados.
ou quando a gente morrer, ou quando Ele voltar na sua segunda vida gloriosa. Não importa se vai ser na segunda vida de Jesus, ou se vai ser quando Jesus vem, ou se vai ser quando nós formos por meio da morte, mas o fato é que seremos julgados. E Deus já nos dá o gabarito desse julgamento. Eu quero mostrar para vocês que esse gabarito que Deus nos dá, de Mateus 25, a gente pode sim aplicá-lo dentro do sacramento do matrimônio. Eu vou dizer para vocês ainda mais, eu sou ousado. Eu vou dizer para vocês que o meio por excelência para nós, né, que somos vocacionados ao matrimônio, o meio por excelência para aplicar Mateus 25 é o sacramento do matrimônio. Porque para nós, sim, o padre ele vai aplicar esse Mateus 25 de uma maneira diferente na vida dele. Os pobres para o padre são outros tipos de pobres, e depois vocês vão entender o que eu estou falando ao longo dessa catequese. Mas para mim e para vocês que são vocacionados ao matrimônio, só existe um meio de nos salvarmos, como disse, pelo esse sacramento. E agora a gente vai ler o gabarito da prova. Vamos ler esse gabarito? Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Versículo. Mateus 25, versículo 31. Jesus diz assim. Jesus aqui está falando do gabarito da prova. Ele diz assim: quando o Filho do Homem voltar na sua glória, e todos os anjos com ele, se sentará no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita: vinde benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome, e me destes de comer, tive sede, e me destes de beber, era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e fomos te visitar? Responderá o rei: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizesse isso a um desses meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizeste. Ele se voltará em seguida para os da sua esquerda e lhes dirá: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, destinado ao demônio e aos seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era peregrino e não me acolhestes, nu e não me vestistes, enfermo na prisão e não me visitastes. Também estes lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, enfermo, ou na prisão, e não te socorremos? E ele responderá: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que deixaste de fazer isso a um destes pequeninos, foi a mim que deixaste de fazer. Estes irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Queridos, esse evangelho aqui é meio autoexplicativo, né? Quando a gente lê o evangelho, a gente entende: se nós praticarmos a caridade e demos de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, vestir a quem está nu, tem frio, etc. Cada vez que fizemos isso a uma pessoa, estamos fazendo o próprio Jesus. Jesus que acolhe essa caridade. É isso que a gente entende de imediato, né? A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela tem duas interpretações: a interpretação literal e a interpretação plena. Então, de que Jesus está falando literalmente? Jesus está falando literalmente que se você der um pão a uma pessoa, Jesus entende que aquele pão é para ele e ele vai te retribuir com aquele pão que você está dando para aquela pessoa. Essa é a interpretação literal. Agora eu quero fazer uma interpretação plena. O que é interpretação plena? É você aplicar esse texto bíblico numa realidade específica. É assim que existe uma interpretação plena da Bíblia.
Eu quero fazer uma interpretação plena aplicando esse Mateus 25, de 31 a 46 na nossa vida matrimonial. Jesus disse: cada vez que fizestes isso, ao menor desses pequeninos é a mim que o fazeis. Quem são esses pequeninos que Jesus está falando? Se nós olharmos para o matrimônio. Então, num olhar superficial, numa primeira vista, olhando Mateus 25, 31 a 46, Deus está falando de uma pessoa pobre, né? Se você fizer alguém que está no estado de pobreza, é para ele que está fazendo. Mas quem é pobre? Quem é o pobre? Se a gente pergunta para uma pessoa assim, quem é o pobre? Só quem não tem dinheiro, né? Certo? Quem é pobre? Quem não tem dinheiro. Aí você pode perguntar para a pessoa, mas quem é o mais pobre? É o que tem menos dinheiro, ou que tem menos recursos, ou que tem menos bens, né? Por exemplo, eu sou pobre, não tenho muitas coisas, mas aquele que tem menos coisas que eu ainda é mais pobre que eu. Concorda comigo, não? Quem é o mais pobre? Tem menos, né? Agora, quem que é o mais pobre dentre todos os pobres? Aquele que menos tem dentre todos os pobres, certo? Pensa em você numa pessoa pobre. Faz um exercício mental e projetar na sua cabeça uma pessoa pobre. Fez esse exercício? Você pensou pobre, uma pessoa pobre. O que veio a imagem que vem na sua cabeça? Morador de rua? Você, meu irmão, você pensou uma pessoa pobre. O que você pensou? Um catequista. É a mesma coisa, não tem como pensar em uma coisa. Você tinha pensado no catequista. Pessoa que mora na rua. Morador de rua? Não tem. E você, Larissa, o que você pensou? Você já estou vendo uma pessoa pobre. Você pensou, Larissa, morador de rua também? Então vamos agora pegar então um exemplo que vocês deram. Uma pessoa pobre, um morador de rua. O morador de rua, ele é pobre. Ninguém pode dizer que ele não é pobre. O cara mora na rua, não tem teto. Tem um banheiro para tomar banho, tem comida, vive de doações e assim por diante. Vamos começar por essa palavra, vive de doações. Vive de doações. Então, alguém deu a ele um marmitex. Ele tem uma coisa, marmitex. É dele. Ele tem uma coisa. Ele tem uma roupa. Por mais que seja um traste, a roupa toda desgastada, toda imunda, toda suja, mas ainda é uma roupa e é dele. Ele tem um corpo, certo? O corpo é dele. Ele tem ossos, os ossos dele. Ele tem a vontade é dele. Ele tem a liberdade dele. Ele tem o raciocínio é dele. Ele tem inteligência é dele. Ele tem livre-arbítrio é dele. Ele tem uma alma imortal. Ele tem vida, a vida dele. Você vê que ele não é tão pobre assim? Agora, você sabe quem que realmente é pobre? O mais pobre dentre os pobres é aquele que não tem sequer a existência. O mais pobre entre os pobres é aquele que não tem um apex, que não tem uma roupa, ainda que seja de trastes, que não tem um corpo, que não tem ossos, que não tem sangue, que não tem carne, que não tem alma, que não tem liberdade, que não tem vontade, que não tem vida, que não tem a existência, que não existe. Esse é o mais pobre entre os pobres. Se pobre é aquele que não tem bens, e o mais pobre é aquele que menos bens tem, o mais pobre entre os pobres é aquele que não tem nada, não tem existência. Certo? Concorda comigo? Como é que é o nosso filho? Alice. E aí, quando você chegar no julgamento, a Jesus vai olhar para você e vai falar assim. Primeiro você já tem a vantagem que você tem o nome do amigo dele, né? Jesus gosta de São Paulo, né? Você já leva vantagem aí. Aí Jesus vai falar para você assim: vinde bendito de meu Pai, não é posto o reino que está preparado desde a criação do mundo, porque tive fome e me deste de comer. Senhor, quando foi que eu te vi com fome e te dei de comer? Cada vez que Alice estava com fome, desde que ela nasceu, né? Que você proveu com o sacrifício do seu suor o alimento para Alice, esse alimento não é para Alice, é para Deus. É Jesus que recebe. Como é que é o nosso filho? Vocês têm um, né? Como é que ele chama? Yuri. Tive sede e me destes de beber. Quando Yuri era pequenininho, tinha ali 2 meses de vida, estava com a boca seca, estava chorando, não sabia sequer falar, pedir água ou que estava seco, ficava com a boca seca. E aí você deu mamar para ele,
Esse mamar que Yuri bebeu não foi para eu, foi para Jesus. Jesus fala: tinha sede que me deste de beber. Era peregrino e me acolheste. Peregrino é aquele que anda sem destino. Imagina aquele que não tem sequer existência. Cada vez que Deus quer chamar um ser humano à existência, e os pais, unidos em sagrado matrimônio, dizem sim à vontade de Deus, eles acolhem esse peregrino que Deus tinha no seu coração, que queria trazer ao mundo, que queria dar a essa pessoa uma alma imortal, que queria dar a essa pessoa o paraíso, a vida eterna. Só que Deus é tão caridoso que Ele quis a nossa colaboração. Ele não precisa de nós. Deus não precisa de nós, mas Ele quis a nossa colaboração como homens e mulheres para participarmos da criação dEle e para abrirmos as portas da eternidade a uma alma imortal. Cada criança tem uma alma imortal que vale o sacrifício de Cristo na cruz. Era peregrino, me acolheste no útero, me acolheste na tua casa. Nu e me vestistes, aqui não precisa nem dizer, né? A criança até ali os 17, 18 anos, até começar a trabalhar, quem veste são os pais, né? Nu e me vestiste, enfermo e me visitaste. Quantas noites de febre, quantas noites passando mal, quantas vezes que foi socorrer para o hospital, quantos remédios, quantos anti-inflamatórios, quantas vezes a gente diz a frase, menino calço chinelo, quantas vezes, enfermo e me visitaste, estava na prisão e viestes a mim, na prisão. A prisão significa que não tinha condições de se locomover, que precisava de que alguém fosse por ele, fizesse fosse as pernas dele, fosse os braços dele. Até os 5, 6, 7, 8 anos, a criança é levada e conduzida pelos pais para a escola, para a igreja, para o hospital, para todos os lugares que ele precisa ir para que ele viva, para que ele tenha vida. São os pais que o levam. Então, essa prisão é a impossibilidade da criança de cuidar de si mesmo, de fazer suas próprias escolhas, de cuidar da sua vida. Então, meus amados, o que eu quero dizer com esse evangelho de hoje? Os filhos são instrumentos, são os frutos de salvação para os pais. E os pais, acolhendo esses filhos, abrem para si mesmos as portas da salvação. Imagina você assim, a gente diz na igreja que Deus não se deixa vencer em generosidade, certo? O que significa isso? Significa assim, puxa vida, eu dei esse estojinho aqui para o Paulo de presente. O Paulo ficou tão feliz que eu dei esse estojinho de presente para ele que ele me deu esse catecismo, que vale muito mais do que esse estojo, certo? O catecismo custa uns 30 reais, esse estojo custa uns 5 reais, mas eu dei para ele um estojo que custa reais, 5 reais, ele ficou tão feliz que ele foi muito mais, ele não se deixou vencer em generosidade, ou seja, ele foi muito mais generoso do que eu e me deu um presente muito maior. Deus não se deixa vencer em generosidade. Deus, em troca de um pedaço de pão, te dá salvação eterna, te de fome, deixa de comer. Olha só, a gente pode comprar o céu com um pedaço de pão. Interessante isso, né? Olha como é que Deus não se deixa vencer em generosidade. Se você dá a Deus um benefício, Ele te dá um benefício incomensuravelmente maior em troca daquele bem que você fez a Ele. Queridos, Santo Irineu, ele vai dizer que a glória de Deus é o homem. Muitas pessoas atribuem essa frase a Santo Agostinho, né? Mas essa frase é de Santo Irineu. Todas as frases de santo que as pessoas não sabem quem é o autor, eles falam que é Santo Agostinho, né? Não lembro qual foi o santo que falou, então é Santo Agostinho. Aí as pessoas começam a atribuir a Santo Agostinho começa a ter aquela fama de que foi ele que falou aquilo, mas essa frase é de Santo Irineu. Santo Irineu diz assim: a glória de Deus é o homem. Então, o homem é a glória de Deus, como diz Santo Irineu. O que quer dizer com isso? Que a maior felicidade de Deus é o homem vivo, o ser humano na terra. Quando ele diz o homem vivo, ele quer dizer o homem nesse mundo que nasce, a criança. É a maior glória de Deus. Deixar de vir aqui os pequenos e não nos impeçais, porque Deus é o reino dos céus. A maior glória de Deus é o homem. Então, quando nós geramos uma vida humana, quando nós temos um filho, e o batizamos, sobretudo falando do sacramento do batismo, quando batizamos esse filho e consagramos esse filho pelo batismo a Deus, nós damos a Deus a maior glória. A maior glória. Uma glória tão grande que por causa de um ser humano sequer,
Deus era capaz de estar pregado na cruz até hoje, por causa de um ser humano. Se falasse para Jesus assim, ó, de todos os gêneros humanos, de todos os homens que foram criados, de Adão até o último ser humano, só existe um que pecou e só existe um que precisa de redenção. Jesus não viria na cruz por causa desse homem, porque Deus nos ama. O amor do tamanho de Deus. O amor do tamanho de Deus é um amor incomensurável, inenarrável, indescritível, indizível. E quando nós demos um filho e ofertamos esse filho a Deus, estamos dando essa glória para Deus. E cada benefício que nós fazemos para esse filho, e sobretudo os benefícios que nós fazemos de maneira espirituais, eu falei aqui de benefícios materiais, né? Porque quando a gente faz essa primeira leitura de Mateus 25, a gente pensa nas coisas materiais. Tive fome e me deste de comer. A gente pensa no alimento. E a gente fala do leite materno, do pão para a criança, do alimento materno, do alimento físico, da comida para a criança. Cada vez que nós damos comida para a criança, estamos alimentando o próprio Jesus. Isso é verdade. Mas ainda vai muito além disso. Porque isso não resume a paternidade, isso não resume a maternidade. Esses cuidados físicos que eu falei não resumem a maternidade, não resumem a paternidade. Então vamos olhar de novo para Mateus 25, agora com mais um olhar de interpretação plena. Ó, vinde a mim, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo, porque tive fome e me deste de comer. Sim, tive fome e me deste de comer, desde o leite materno até o churrasco. Mas não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da boca de Deus. Então a gente sacia a fome dos nossos filhos, dando-lhes de comer materialmente, mas sobretudo a gente sacia a fome dos nossos filhos, dando para eles Deus, ensinando os nossos filhos quem é Deus, catequizando os nossos filhos. Essa é a primeira lição dos pais: levar os filhos para Deus, conduzir os filhos para Deus. Santa Faustina Kowalska, o diário de Santa Faustina, a mãe dela estava doente, estava morrendo. A mãe dela mandou uma carta para o convento que ela estava e pede que ela vá vê-la pela última vez, que ela queria ver Santa Faustina antes de morrer. Santa Faustina consegue uma autorização no convento e vai visitar a sua mãe que estava morrendo, né? E aí ela chega, aquela emoção de rever a mãe, né, no final da vida e tal. E aí ela vai narrando, né, os dias. Ela passa alguns dias na casa dela, na casa da família, né? E ela vai narrando como é que era a vida da família. E no final daquela narrativa, você pode dizer assim, era que ela se alegrava e se emocionava, porque na casa dela, da família dela, se falava mais de Deus do que de Deus. Todas as vezes se falava de Deus, e era uma casa de oração. Então todas as vezes se rezava, todas as vezes se meditava, todas as vezes se cantava para Deus. Os irmãos dela tocavam violino e cantavam para Deus, rezavam o texto e falavam de Deus, e era uma casa de oração. E o fruto foi uma santa, né? Santa Faustina Kowalska. Então os pais, eles têm a responsabilidade de transformar os seus filhos em Santa Faustina Kowalska, ou seja, de santificar os seus filhos, dando a eles o pão que não se esgota, o maná que não acaba. Todos os dias desce do céu a palavra, o conhecimento de Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus, falando sobre os pais dela, que são canonizados, né? São Luís Martin e Santa Célia Martin. São Luís Martin era tão virtuoso, Santa Célia Martin era tão virtuosa, tão santa, e Santa Teresinha do Menino Jesus diz assim: Deus me deu pais mais dignos do céu do que da terra. Ou seja, os pais dela eram como se fossem moradores do céu. E a consequência da santidade de São Luís e de Santa Célia geraram Santa Teresinha do Menino Jesus. Vocês entenderam? Então, tive fome e me deste de comer. Num primeiro momento, o pão material para o filho, para a filha, para a criança, para a prole. Num segundo momento, o pão da vida, que é o próprio Jesus. O pão da vida no sentido de levar a criança também a fazer a primeira comunhão, né? Colocar a criança na catequese, mas ainda antes disso, de ser catequista dos próprios filhos, dando-lhes o pão da vida, a palavra de Deus, o alimento da alma, em casa. Porque só Deus pode saciar a sede do homem e ser feliz. E o primeiro missionário que Deus envia para levar a boa nova do Evangelho, para levar aos filhos a felicidade, são os pais. Tive fome, me deste de comer. Queridos, olhando para essa realidade em que os filhos
são um tesouro de salvação. Pensa assim, os filhos são um tesouro de salvação, porque os filhos são a prática da caridade e a prática da cruz. Como assim a prática da cruz? Toda casa cristã tem que ter crucifixo. Toda casa cristã tem que ter crucifixo. Na entrada, nos quartos, lá em casa, na minha casa, tem um crucifixo que fica do lado de fora na porta da sala. Aí na sala tem um crucifixo na parede e o altar com outro crucifixo. E na porta de cada quarto tem um crucifixo. Por quê? Toda casa cristã tem que ter crucifixo. Porque nesse mundo nós nos unimos a Jesus pela cruz. E o matrimônio também é uma oportunidade de viver a cruz. Nós vivemos a cruz com Cristo nesse mundo para estarmos glorificados com Ele no outro mundo. Nesse mundo, nesta vida, passamos pela cruz para que na outra vida da eternidade possamos também participar da ressurreição e da glória dele. Só que o problema é que no matrimônio, hoje em dia, as pessoas não querem cruz nenhuma cruz, zero cruz. Se Jesus diz assim, se você quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e venha, as pessoas hoje não querem cruz. E não querendo cruz, elas olham para o filho como um empecilho. Não olham para o filho como uma oportunidade de amar a Deus. Não olham para o filho como uma oportunidade de dar glória a Deus, de glorificar a Deus na pessoa da criança. Não olham para o filho como um objeto de caridade prática, né? Para você poder amar a Deus na pessoa do filho. Não olham para o filho como, entre aspas, não entendam mal, mas entre aspas, como um investimento espiritual. Por que investimento espiritual? Tive fome e dá de comer. Toda a caridade que você faz para o seu filho, Deus recebe como se fosse para ele. Deus não se deixa vencer de generosidade. Deus é capaz de trocar, como eu disse, o pedaço de pão pela vida eterna. Só que as pessoas não querem ter filhos. Sabe por que as pessoas não querem ter filhos? Você lembra que na catequese da semana passada eu disse que a irmã Lúcia dizia que nos últimos tempos o ataque final do demônio seria contra as famílias. E aí, para atacar as famílias, o que é a família? A família é a constituição de um homem, mulher e filhos. Os filhos são essenciais à família. Quando a gente se casa, a gente faz 3 promessas matrimoniais. Quais são as 3 promessas matrimoniais? É de livre vontade, a testemunha qualificada pergunta, é de livre vontade que você recebe fulano, ciclano, a fulano e a ciclano como o seu legítimo esposo? Sim, então tem que ser de legítima vontade. Se não for de legítima vontade, o matrimônio é nulo. Não aconteceu. Aí eu estou casando porque meu sogro disse que se eu não casar ele me mata. Eu vou casar. Eu vou casar porque se eu não casar minha sogra me fala. Eu vou casar. Não é porque eu quero, não é porque eu amo aquela pessoa. Aí eu vou casar com ele porque ele é rico. Não é porque eu amo, porque ele é rico. Não é? Nulo. Ah, eu vou casar com ele porque ele é feio, ele está desempregado, ele é pobre, mas eu amo. Então, aí o casamento vai. É de livre vontade? Sim, primeiro ponto. Você promete ser fiel na saúde e na doença, até que a morte separe? Fiel para sempre? Sim. Eu prometo ser fiel para sempre? Não, porque eu tenho uma amante e eu quero continuar com a minha amante. O casamento é novo. Então você tem que prometer ser fiel, tem que ser de livre espontânea vontade e. Qual é a terceira pergunta que essa minha fala? Estão dispostos, vocês estão dispostos a receber os filhos que Deus vos dará, comprometendo-se a educá-los conforme a santa doutrina da Igreja Católica Romana? Sim. Uma promessa matrimonial. Por que essa promessa é importante? Gente, a gente não pode casar por obrigação, certo? Se eu caso por obrigação, o casamento não valeu. A gente não pode casar querendo ter uma amante, certo? Se eu caso tendo uma amante, o casamento não valeu. No casamento como eu vou dizer assim, ser válido, tem que ter fidelidade, né? Senão o casamento não é válido. Mesmo que, mas depois que eu me casei, a minha esposa me traiu, então meu casamento é inválido. Vou procurar nulidade matrimonial. Quando você se casou, quando ela disse, promete ser fiel,
aquela promessa era sincera para sempre, então o seu casamento é válido. Entendeu? Mesmo que depois a pessoa caia no adultério, mas no ato matrimonial ali, no casamento, ela tinha a reta intenção de ser fiel para sempre, o casamento é válido. Né? Mas não tem sentido um casamento que haja adultério. Né? Imagina se você encontra uma pessoa que é casada e a pessoa é vítima de adultério, de maneira contumaz, o cônjuge dela tem vários outros namoradas pela rua fora e vive adulterando sempre. Não tem sentido esse matrimônio, né? No mínimo, a pessoa tem que se afastar e ficar sozinha. Viver um celibato ali pro resto da vida, porque senão a pessoa vai acabar fazendo o que? Uma doença venérea para ela, né? Certo? Não tem sentido. Também não tem sentido o casamento sem filhos. Não tem sentido o casamento fechado aqui. Eu quero casar, mas eu não quero ter filhos. Eu vou adotar um bebê reborn. Uma boneca. Porque a boneca não chora, a boneca não tem febre, a boneca não cresce, a boneca não perde presente de aniversário, a boneca não vai para a creche, a boneca não caga na fralda, a boneca não precisa de remédio, a boneca não perde nada, a boneca. Vou ter um bebê reborn. Então vou ter um cachorro pet. Porque o cachorro pet também não vai para a escola, o cachorro pet. E assim por diante. Né? E aí eu troco um filho que é para mim fonte de salvação por um cachorro. E chama um cachorro de fé. Isso é loucura. Isso é vilipêndio no sagrado. Isso é escárnio com Deus. Você está cuspindo no rosto de Jesus. Jesus, ele diz assim, como lembrando a frase de Saint-Irineu de Lyon, Saint-Irineu, não de Deus, Saint-Irineu. Ele diz assim: o homem é a glória de Deus. Em vez de dar glória para Deus, eu dou um cachorro, um cão. Será que isso ofende a Deus? Eu chamo o cão de filho. Enquanto que Deus me deu saúde e um matrimônio para gerar vida, para encher o céu, para glorificar a Deus com filhos santos, eu lhe dou um cachorro. Eu pego um brinquedo, uma boneca, falo que é filho. Eu faço até certidão de nascimento da criança. Ele faz isso agora com essa boneca aí, né? Certidão de nascimento da boneca. E leva a boneca no médico, quer que o médico atende boneca, se o médico atende boneca, quer processar o médico. Estão ficando malucos. Gente, isso é escárnio, isso é deboche, isso é sagrado. Isso é cuspindo na cara de Deus. Isso é coroar Jesus de espinhos novamente. Isso é uma nova coroação de espinhos na fronte de Jesus. Mas sabe por que as pessoas fazem isso? Qual que é a raiz disso? Por que as pessoas não querem ter filhos? Sabe por quê? Mateus capítulo 6, versículo 24. Você vê que a Sagrada Escritura dá a resposta para tudo, né? Mateus 6, 24. Olha o que Jesus vai dizer assim, ó. O olho é a luz do corpo. Se o teu olho é são, todo o seu corpo estará iluminado. Se o teu olho estiver em mau estado, todo o teu corpo estará em trevas. O que isso quer dizer com isso? O olho serve para ver, né? Se o olho serve para ver, o que você tem que fazer com o seu olho? Enxergar, né? Se você não enxerga com o seu olho, o seu corpo inteiro tem trevas. Para que serve o casamento? Para a vida, para a glória a Deus. Se o seu casamento não dá glória a Deus, sua vida, o seu casamento é um olho cego, está nas trevas. Se a luz que está em ti são trevas, quão espessas deverão ser as trevas? Que luz que está em nós? Vocês viram um documentário da Brasil Paralelo falando sobre o aborto? Vocês vão assistir? Você viu lá sobre a fecundação? Eu estou assistindo ainda. Maravilhoso, né? Você viu a parte da luz que ocorre na fecundação? Você viu essa parte? Nesse documentário ele fala que um cientista conseguiu, de alguma forma, gravar, filmar a fecundação. Quando o espermatozoide fecunda o óvulo. Quando o espermatozoide fecunda o óvulo, há uma luz, um brilho de luz mesmo, de verdade. A gente entende que naquele momento Deus colocou a alma humana, luz. Então, quando o espermatozoide e o óvulo se unem, é luz, gera luz.
não é a igreja que está falando isso, é a ciência. Ciência está falando isso. Se a luz que está em ti são trevas, quão espessas devem ser as trevas. Vocês entenderam? Ou seja, Deus te deu às mulheres óvulos e aos homens espermatozoides, para que esse óvulo e esse espermatozoide se encontrem e gerem a luz, que é a vida humana, a glória de Deus. Mas se aquilo que é para ser luz em ti são trevas, quão espessas devem ser as trevas? E agora veja bem o que Jesus vai falar, que agora Jesus vem no século 21 agora. Século 21. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e à riqueza. Em outras traduções, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Sabe por que as pessoas querem ter filho hoje? Por causa do dinheiro, por causa do maldito. Aí eu não quero ter filho porque filho dá muito trabalho, filho dá muita despesa. E eu quero, afinal de contas, curtir a minha vida. Eu estudei tanto, me formei lá na minha faculdade, eu sou engenheiro, eu sou médico, eu sou arquiteto, sou, sei lá, advogado, eu tenho a minha carreira. Aí a mulher que trabalha tanto fala assim, eu estudei tanto, fiz pós-graduação, doutorado, agora eu sou arquiteta, sou médica, sou advogada, sou tanta coisa, eu tenho a minha carreira e não posso parar agora para ter filho. E tenho também que curtir a minha vida com o meu marido, curtir a minha vida com a minha esposa, eu tenho que viajar, eu tenho que passear, eu tenho que viajar no exterior, eu tenho que comprar uma casa, tenho que comprar um carro, eu tenho que ter uma boa casa, não sei o quê, e agora não dá para ter filho. Por causa do dinheiro. Por causa do viu o metal mais vil que existe. Pessoas negam a dor. No fundo das contas é isso. O frigir dos ovos é isso. As pessoas vão dar mil desculpas. Mas eu preciso ter responsabilidade social, né? Eu quero colocar um filho no mundo, mas eu não vou ter dinheiro para pagar uma escola particular para o meu filho. Não vou ter dinheiro para dar um plano de saúde bom para o meu filho. Então, agora nesse momento, a prioridade é usar métodos anticoncepcionais, camisinha, DIU, preservativo e tudo, para garantir a minha riqueza, porque não tenho um filho para estragar meu patrimônio. E lá para o futuro, eu vejo o que eu faço, e depois que eu tiver bastante dinheiro, aí eu vejo se eu vou ter um filho ou não. Primeiro dinheiro, primeiro riqueza. Não poder servir a Deus é a riqueza. Se a riqueza, se o ganho patrimonial, se a busca de bens, se a busca de tesouro, se a busca de dinheiro é o seu norte, Deus é o dinheiro. Se você vive para satisfazer a vontade do dinheiro e não de Deus, o seu Deus é o dinheiro. Amém? Idolatria. Eu disse para você semana passada, ou na semana retrasada, não lembro, mas eu disse para você recentemente, naquele livro azul do Padre Bob, Nossa Senhora tem uma mensagem que ela diz que a idolatria dos últimos tempos é um prazer e o dinheiro. As pessoas se casam buscando prazer e dinheiro. Me caso para me divertir, para ficar como dois adolescentes, para sempre, passeando, viajando, etc. Estava uma vez conversando com um colega, ele é católico, muito católico, uma pessoa muito boa, e ele chegou para mim e falou assim: eu fui viajar, eu fui para Roma, eu fui ao Vaticano e tal, e contando como é que era o Vaticano e tal. Legal. Ele falou assim: depois eu fui para Lisieux, na França, visitei os santuários, Santa Teresinha e tal. Aí depois eu fui para Santiago de Compostela e tal. E depois, aí ele foi falando várias viagens que ele fez, né? Ele falou assim: você já foi para onde? Eu falei assim: eu já fui para Pinda. Para Pinda, que não conheço. Não, mas eu tô zoando, pô. Para longe, para onde você foi mais longe? Mais longe que eu fui? Minas Gerais. Você nunca saiu do Brasil? Não. Por que você nunca saiu do Brasil? Eu não tenho dinheiro para sair do Brasil. O dinheiro eu gasto todo com meus filhos. Tenho 4 filhos. Aí parou, falou: você tem dinheiro, você gasta com seus filhos? 4 filhos. Parou, tal. Passou um tempo. Nem lembrava mais disso, né? Aí depois ele mandou mensagem: minha esposa está grávida e tal.
uma menina, o nome dela é Maria. Olha que legal, minha filha tem uma filha chamada. Aí quando a esposa está grávida, de novo. Teve uns filhinhos, né? Aí depois ele voltou e falou assim, por muito tempo depois. Eu já nem trabalhava mais com ele, trabalhava comigo. Eu já tinha se transferido. Aí quando eu encontrei ele, ele falou assim, uma vez eu estava conversando com você, estava falando para você das viagens que eu fazia e tal. E aí você disse, eu perguntei para você de onde você tinha ido, você falou que você tinha ido para Minas. E aí eu perguntei para onde mais longe você tinha ido, você falou que você tinha ido para Minas Gerais, que era mais longe. E eu perguntei, por que você não viajava? Você falou, porque eu tenho meus filhos. E aí eu olhei para mim mesmo, ele falando, né? Eu olhei para mim mesmo que eu estava vivendo para passear com a minha esposa, para curtir a vida com a minha esposa, mas eu percebi que o casamento não é para isso, para ter filhos. E aí eu percebi que o seu exemplo, eu estava errando. Aí ele resolveu não viajar mais e ser pai. Graças a Deus, eu e as meninas dele lá. Só que ele só faz menina também, só família da menina. Gente, é isso. A gente não casa para ser adolescente. Né? A gente não casa para ser adolescente. A gente casa para fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? O que Deus falou para o primeiro casal do mundo? Cheia a terra. Então, meus amados, os filhos são para nós, os meios de salvação. Os meios de salvação. Ah, mas eu sou estéril, eu não posso ter filhos. Me casei, aí depois que eu me casei, eu descobri que eu e minha esposa nós não podemos conceber, nós somos estéreis. Então você tem duas opções. Ou você adota uma criança, ou duas crianças, ou três crianças, ou quatro crianças, ou cinco crianças, ou seis crianças. Ou você adota crianças, ou você se dedica a crianças que não têm pais. Ou você se dedica a crianças que os pais não são bons pais. Ou você vai lá ser um pai daquela criança que o pai dela bebe cachaça, que o pai dela dá um péssimo exemplo de pai, não ensina nada de Deus. Você vai ser pai para aquela criança. Não tem pai, literalmente, porque o pai dela não é pai, é tudo menos pai. Você pode fazer isso. Mas, é claro, o melhor cenário é você adotar uma criança. Eu não tenho filhos, então adote uma criança. Eu tenho 4 filhos, 5 filhos, mas eu sinto a vontade de adotar uma criança. Então, adote uma criança. Então, meus amados, na catequese de hoje, quero mostrar para vocês que o mundo fala que a gente pode ter muitos filhos, que a gente precisa ser racional. A gente tem que ter responsabilidade social, etc. Agora pensa, olhando para a sua própria vida, olhando para você mesmo, seja sincero. O que você preferia? Ser o filho de um 10º filho, ser o 10º filho de um favelado, de um homem pobre que morava na favela, e viver uma vida pobre a vida inteira, com diversos sacrifícios, passando muita necessidade econômica, depois morrer e ir para o céu, contemplar a face de Deus e ser feliz para sempre, ou você preferia não existir? O que você prefere? Ser pobre, nascer seu 10º filho de um favelado, viver uma vida de dificuldade econômica a vida inteira, passando carestia, fome, dificuldade, luta, e depois morrer e ir para o céu, contemplar a face de Deus e ser feliz para sempre, por nunca ter existido. Tenho certeza que vocês nunca vão encontrar uma pessoa que vai falar que eu preferia nunca ter existido. Porque o mais pobre de todos é aquele que não tem nada, que é a existência. Então, primeira coisa, a gente precisa confiar em Deus. Precisa confiar em Deus. Eu falo isso como testemunho. Quando eu me casei, eu e minha esposa, a gente se casou, a gente morava em Volta Redonda. Eu sempre quis ser militar, a vida inteira quis ser militar, não consegui. Me alistei no exército, fui dispensado, processo de contingente. Aí eu fiz prova para a ESA, estudava pra caramba, acordava 6 horas da manhã, estudava até as 8 da manhã, ia trabalhar, tinha 17 anos, ia trabalhar no escritório de contabilidade, trabalhava, saía do serviço
às 18 horas, ia para o cursinho, estudava no cursinho até às 10 da noite, ia para casa, dormia, acordava 4 horas da manhã, estudava, aí chegava sábado, dava uniforme, estudava o dia inteiro no cursinho, sábado, para fazer a prova da ESA. Fiz a prova da ESA, fui bem, fiz a redação, quando eu fiz a redação, a professora tem que fazer a redação, letra de forma, né? Porque passa a pessoa a ler, mas a pessoa nem lê a redação, porque não entende a letra, né? Aí fiz a redação de forma, entreguei a prova, aí a tenente estava colocando, ele olhou para a prova e falou assim: ô candidato, você não leu o resultado? Por quê? O estado está escrito que a letra da redação tem que ser possível, você tem letra de forma, a redação é zero. Reprovei na ESA. Aí fiz prova para a Marinha do Brasil, fiz na aula, reprovei. Aí me casei. Me casei. Aí trabalhava de vigilante, ganhava um salário pequenininho. Minha esposa trabalhava na farmácia, trabalhava um salário pequenininho. A gente vivia de ajuda do meu irmão que dava cesta básica pra gente. Era muito mal. Não ia nem para nada. Aí ela engravidou. Então eu não consegui nem cuidar de nós mesmos. Ela engravidou. Eu passei na prova, no concurso. Meu salário triplicou. Aí ela já melhorou. Aí a Maria já nasceu, já meu salário era 3 vezes mais, porque eu já tinha passado no concurso. Aí eu tinha conseguido ser militar. Só consegui ser militar quando minha filha nasceu. Inclusive, eu passei no concurso e tomei posse 2 meses antes dela nascer. Eu tomei posse em outubro e ela nasceu em dezembro. Você vê como é que Deus provê, né? A palavra Deus provê e Deus proverá. Só que misericórdia não falta nada. Aí eu não tinha condições de ter filho. A gente vivia de cesta básica do meu irmão ajudava a gente para comer, cara. Entendeu? Meu irmão ajudava a gente para comer. E aí foi ela engravidar, a gente dizer sim à vontade de Deus. E a gente quis, e é engraçado que minha esposa tinha dificuldade de engravidar. Ela não engravidava. A gente foi num retiro de carnaval e o Tiago, meu Quisedeque, estava passando com o Santíssimo. Aí ele parou com o Santíssimo em frente a ela, assim, virou e deu a bênção do Santíssimo para ela. E foi no altar, colocou o Santíssimo e falou assim: hoje Jesus cura uma moça. Isso foi em fevereiro de 2010, carnaval de 2010. Hoje Jesus cura uma moça que não podia engravidar, ainda esse ano ela vai ser mãe. E aí minha mulher falou assim: será que sou eu? Aí ele virou para ela e falou assim: é você que disse aí, será que sou eu? É você mesmo, hoje Jesus te cura e esse ano você vai ser mãe. Fevereiro de 2010, né? Final de dezembro de 2010. Aquele mesmo ano. Então, assim, aí Deus curou de fato e depois deram os outros 3, né? A gente ainda perdeu um, na verdade foram 5 gestações, só que uma ela perdeu. Então, a gente queria engravidar, a gente fazia tudo para engravidar. E ela engravidou, a gente não tinha condições nem de comer, né? Deus proveu. Eu passei no concurso que eu sempre quis passar, me tornei militar como sempre quis ser. O salário triplicou no ano que ela nasceu. E cada filho que nasceu era promovido. Nasceu o segundo filho, eu fui promovido a cabo. Nasceu o terceiro filho, eu fui para a academia e me tornei cadete. Nasceu o quarto filho, eu me tornei tenente. Cada filho foi uma promoção. Então, assim, não precisa ver as árvores do campo, os rios do campo. Eles não trabalham nem o filho, as árvores nem plantam, nem guardam esse ali. Nosso Pai Celeste os alimenta. Vós não valem muito mais do que os pássaros. Se Deus cuida das aves e dos rios do campo, não cuidará de vós. Então, meus queridos, a gente põe o pé, Deus põe o chão. Precisamos confiar. Deus põe o pé, Deus põe o chão. Não tenho medo de dizer sim à vida. Quem disse isso não sou eu. Quem disse isso é o Papa João Paulo II, que visitou o Brasil e disse: não, aos pais, né? Não tenho medo de dizer sim à vida. Sendo pais, a caridade que nós damos aos filhos, ela é direcionada a Deus. E Deus vai retribuir com a vida eterna. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.